Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Halloween e o cristianismo de... Como é que fala, meu? Pô, já esqueci. Conspiração. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Cristianismo de conspiração, né, Alexandre? Esse tal do Halloween também. Aí, não é? O título, eu acho que o título seria legal, esse tal de Halloween. E esse tal de Halloween, né? Eu acho que vale a pena. Tipo. Você vai ver aí, tá vendo aí na capa, no título, mas a gente bem fora de tempo já, atrasado, a gente tem noção, mas a semana passada do Alexandre foi difícil, ele foi lá na COP30 em Brasília, né? Muito trabalho. Não, calma. O Alexandre estava em compromisso fora do estado de São Paulo, né? E aí a gente só conseguiu gravar. A gente está gravando hoje, segunda-feira, muito longe do Halloween, mas eu acho que ainda vale falar, né, Ferreira? Vale falar, né? Vale, porque o ano que vem tem de novo e a ideia agora é a gente ampliar um pouco essa ideia de olhar o fenômeno do Halloween, que também, de certa forma, se estende para outras festas durante o ano. Vamos ver o que dá. Cara, você sabe que eu vejo que vem acontecendo, né? Um problema muito sério de um cristianismo que é conservador, e até aí não tem problema, mas como eu disse lá no início, um cristianismo conspiracionista, que vê o diabo em tudo, que tudo é uma conspiração, que tudo vai perder sua alma. Lógico que o outro lado pode dizer assim, o maior truque do diabo foi provar que ele não existia, né? De novo, aí continua, na minha opinião, na mesma seara, né? Mas eu conversando com a Letícia, ela disse que ela conheceu o Halloween criança, e a Letícia é de 88, criança, e na cidade tinha uma movimentação muito bacana de crianças pedindo doces no Halloween, um pouco por influência das escolas de inglês. Só que a cidade dela predominantemente hoje, não é, vamos dizer assim, bolsonarista, né? Não é que ela é toda, né? Mas o pensamento predominante ali é esse, não é? E aqui não estou dizendo que é uma cidade de gente ruim, muito pelo contrário, são pessoas boas, mas enredadas nessa narrativa política, né? E ela disse que esse ano ela percebeu que não houve tanta movimentação de gente no Halloween, né? Ou seja, é uma cidade jovem, que tinha uma tradição jovem ali também, mas que agora, por conta desse pensamento provavelmente cristão conspirador, né? Não acompanham mais algo nesse sentido, né? Lógico, é uma impressão dela, não é? Mas isso é muito comum em muitos lugares, né? Muito colégio aí, muito lugar aí não tá mais fazendo isso por causa dos valores cristãos. Eu penso que não isso tá já podendo. Não tá podendo. Teve Halloween lá onde você trabalha, Ferreira? Teve. E quem trouxe, quem atiçou, movimentou foram as professoras de inglês. Mas, Pedro, claro, aí tem um professor de filosofia que problematiza, né? É lógico. Que é esse que vos fala. E você aí, queria o dia do Saci. Claro que eu tive que falar do dia do Saci, como não? Mas, Pedro, para além, né, do dia do Saci, tem todo um percurso aí que é interessante, né? Porque quando o pessoal vai criticar, lembra que uma determinada parte do ano, que parece muito com essa que a gente celebra hoje em dia, o Halloween, lá na tradição celta se celebrava o Samaim, né? Samaim. Só que, Pedro, aí é que tá, né? Nessa provocação que eu fazia com os alunos, a gente fez lá uma pesquisa e percebeu que, do ponto de vista histórico mesmo, do rigor histórico, não dá pra você colar o Halloween, até pelo nome, pela etimologia da palavra, diretamente no Samaim, porque no meio você tem a tradição cristã, né? Sim. Então, Halloween vem de All Hallow Eve, né? Que é a véspera de Todos os Santos. E aí, Pedro, aquele texto que a gente leu no começo de conversa traz um dado muito importante, muito sensível, né? E muito bonito do ponto de vista da tradição cristã. Porque se a gente pode falar que na cultura celta tinha essa ideia de que em uma determinada época do ano você tinha o mundo invisível colando, se aproximando, estreitando aí o contato com o mundo visível, não é esse o ponto de partida para falar dos doces, né?
né, das crianças pedindo doces, mas era já a celebração de Todos os Santos e, posteriormente, a celebração de finados, onde as pessoas, sobretudo as crianças, sobretudo as pessoas e as crianças pobres, pediam doces, ou melhor, pediam comida. Sim. E em troca rezava pelos mortos. Achei bonita a história, viu? Toda uma lógica, Pedro, porque a oração do pobre chega a Deus, assim diz a palavra de Deus. Sim. E a oração da criança também chega a Deus pela pureza. Sim. Cara, quem teve essa sacada lá atrás foi gênio. Fala a verdade, Pedro. Foi, Ferreira. E mais ainda, o que eu percebi no texto, assim, do ponto de vista de quem puxa a oração, não é? Uma criança pobre, quer dizer, um ouvido abertíssimo de Deus, mas o que eu achei interessante na leitura do texto é que não há nenhuma citação negativa a respeito do Halloween, não é? Não há nenhuma citação negativa do texto. E mais ainda, né, é curioso que, olhando aqui alguns registros e tudo mais, o termo Halloween, ele é algo do século XVIII, né? E Isso. é a contração aí do All Hallows Eve, né? Que é a véspera do dia de Todos os Santos. Mas as pessoas costumam também ligar, e isso é o catolicismo conspiratório, não é o cristianismo conspiratório, mas o catolicismo conspiratório, ligar com a reforma protestante, né? Mas tem tudo a ver com a reforma protestante, eu vou te dizer por quê, complete seu raciocínio. Não, era isso, não é? Você dizer assim, não, olha aí, tem tudo a ver uma coisa com a outra e tal. Não é exatamente assim, não é, Ferreira? Pode ser que tenha aí depois toda uma questão de se juntar as datas, das coisas confluírem, mas alto lá, né, Ferreira? Então, mas Pedro, olha só, a jornada e a coisa se complica um pouco mais. Tem tudo a ver com a reforma protestante, porque você imagina que você tem essa tradição do pão de Deus, do Souls Cake, ali na região norte da Europa, da Inglaterra, Reino Unido, né? Vem a reforma protestante. Então, cai ano litúrgico, cai as comemorações dos santos e tudo mais. A Europa protestante tenta suprimir o Hallow Eve, né? O All Hallows Eve, tenta suprimir inclusive o All Hallows Day, né? E consequentemente o All Souls Day também, né? Isso tá dado, né? Tá na própria lógica da reforma protestante, suprimir, enxugar, beleza. E aí você tem, por exemplo, a Irlanda, que luta para continuar católica, que mantém a tradição. Não, a gente vai manter. Aqui a gente é católico, né? E aí, Pedro, quem é que traz, quem incute, quem cola a ideia de que esse é o dia das bruxas? É a tradição protestante. Olhando para o catolicismo, fala, esse é o dia das bruxas, porque os católicos mantiveram as tradições pagãs dentro do seu calendário, né? E aí, os irlandeses, né, os escoceses, falam coisíssima nenhuma, isso daqui é nosso desde sempre, né? Nós nos entendemos cristãos desse jeito e não são vocês que mudaram de fé que vão apagar isso, né? E quando essa tradição vai para os Estados Unidos, essa colônia irlandesa, sobretudo, ela mantém a tradição dessa nova terra. Então, só mais tarde, e isso é interessante também, né? Alguém incute, né? A questão da conspiração de novo. Alguém incute a ideia de que, olha, esse negócio do Souls Cake aí, do pão, alguém que faz esse pão aí, sem muito, né, capricho, sem muita higiene, não vai dar certo, né? Que tal a gente comprar o doce embaladinho? Aí, Pedro, a coisa ganha uma outra conotação, né? Então, deixa de ser algo feito ali pela vizinhança, na coleta comunitária do pão de Deus, né? Como era chamado em Portugal, por exemplo, né? O pão dado pelas
famílias para as crianças no All Hallows Eve ou na véspera de Todos os Santos. Sim. E passa a ser um negócio comercial e dá muito certo do ponto de vista do comércio. Só que, Pedro, o ponto é, quem incute, quem tenta colar a coisa com a bruxaria é o protestantismo. E aí a gente vê, hoje em dia, católico replicando isso sem entender nem por que foi resistência lá na Irlanda, lá na região continental do Reino Unido. Na verdade, então, aí você chega num ponto que eu acho que vale a pena a gente explorar, que é uma característica muito presente do nosso cristianismo recente, não é? Do nosso cristianismo contemporâneo, que é a falta de conhecimento ou medo de conhecer as coisas que dizem respeito à origem de certas práticas de fé, de certos momentos de fé, de certas festas que existem dentro do cristianismo. As pessoas acham que as coisas são tal qual elas estão, né? Que o Natal é mesmo o aniversário de Jesus, e aí tem gente que tenta provar de tudo que é de jeito, não é? Que é o aniversário de Jesus. A Páscoa ainda, lógico, uma festa lunar, não é? Então ainda usa-se aí um calendário móvel e tudo mais, mas outras datas, não é? Mesmo o nascimento de Nossa Senhora, a Anunciação, que é inteligente, muito bem feita de forma muito inteligente 9 meses antes do Natal, 25 de março, não é? Para se encaixar dentro desse contexto litúrgico. As pessoas acham que as coisas sempre foram exatamente como se é hoje, não é? E não são. Na verdade, há muito do cristianismo, e a gente já falou isso muitas vezes, mas acho que aqui vale a pena repetir, porque a gente está falando do Halloween, não é? E essa inversão que fala assim, é das bruxas, é do protestantismo e tudo mais, né? De maçonaria, aí entra tudo, né? Entra tudo no mesmo pacote. Perceber que o cristianismo tem nas suas origens, e mais ainda, o judaísmo tem nas suas origens, nas suas grandes festas, uma forte ligação com aquilo que é o paganismo. E aqui dizer o paganismo não é o paganismo daquilo que se pensa de paganismo romano, né? Paganismo quase que como um termo generalizado de outras religiões que não estão diretamente associadas ao judaísmo, ao cristianismo e até mesmo ao islamismo, né? Então os celtas são pagãos, os romanos com seu panteão eram pagãos, os gregos também eram pagãos, ou seja, qualquer religião de fora era um paganismo. E que tinham suas festas muito ligadas à vida, reguladas pela vida do dia a dia de uma sociedade agrícola, porque eram assim as sociedades antes, né? E reguladas por essa vida da sociedade agrícola, comemoravam o plantio, comemoravam a colheita, comemoravam a chuva, comemoravam os silos, ou seja, você comemorava aquilo que movia e que era importante na sociedade agrícola. E todas essas são, né, na verdade, mães e pais dessas festas são mães e pais das festas judaico-cristãs, e saiba, né, cristã, que ouve esse programa, eu digo sem medo de errar, que quase a maioria das festas cristãs que existem hoje, elas são, na verdade, herança de uma festa pagã em algum momento da história, em algum momento aí da sua construção, né, Feira? Sim, tem uma outra também que a gente não pode esquecer, São João, do ponto de vista bíblico, muito preciso, né? Se Jesus nasceu no 25, 6 meses antes, nasce São João. E por que cola tão bem aqui no Brasil a festa de São João, né? Porque ganhou a proporção, sobretudo quando a gente pensa no Nordeste, mas em todo o Brasil, Pedro. Porque colheita do milho, safrinha. Colheita do milho, Pedro. O milho é uma planta nativa das Américas. Sim. E aí o que acontece? Você traz, né, toda essa significação cristã que encontra a significação indígena, e aí você tem o bolo de milho, a pamonha, a pipoca, curau, sim, mucunzá, tudo de milho, né? Porque a festa continua, colou, casou
casou, né? Virou uma coisa só. Aliás, fazer um parêntese aqui, crítico ao catolicismo cosmopolita, pelo menos aqui em São Paulo, Dona Patroa é apaixonada por festas juninas e, sobretudo, por itens derivados do milho, né? Em especial, uma canjiquinha doce com leite condensado, sabe? Cara, a gente foi em muitas festas aqui de festa junina que você tinha hot dog, você tinha... Adoro. Você tinha churrasco, você tinha lanche de pernil, Coca-Cola, cerveja, quentão, tinha, né? Vinho quente. Mas aquilo que é característico da festa junina como um todo, né? Que é essa ligação da colheita do milho, não existe. Não, você quase não acha, não é? Você acha ali uma paçoca, alguma coisa ali, mas você não acha esse labor com as coisas do milho, pamonha, canjica e todas essas coisas. E mais, Ferreira, ainda indo nessa questão da festa junina e esse ciclo agrícola, no Nordeste, e isso eu aprendi com o Luiz Gonzaga, precisa e reza-se para chover até o dia de São José, que é 19 de março. E precisa chover bem em São José. Por quê? Porque chovendo em São José significa que o milho que foi plantado, ele vai ser regado em São José para nascer bem forte, bem nutrido em julho, né? Em junho, abundante ser colhido em junho. Festa agrícola. Festa agrícola, né? Sabe o que eu vi um tempo atrás, Pedro? Que as comunidades indígenas, elas deslocaram a festa do milho um pouco pra frente pra descaracterizar do São João. E o que acontece na festa indígena do milho hoje em dia? Faz cauim. Reúne, mas provavelmente. Opa. Mas você reúne aldeias, nações indígenas distantes até, e você faz a troca da semente crioula, né? Porque o milho que a gente tem hoje, ele é transgênico, né? Ele sequer nasce se você plantar, porque a semente está criptografada aí pelo transgênico, e só nasce, o milho transgênico só nasce na condição especial para o milho transgênico nascer, que é livre, né? Das pragas, não é nada. É só para que você não possa ter acesso a essa semente. Então, as comunidades indígenas fazem a troca da semente crioula, que ainda carrega a vida, a força, né, do milho original aqui das Américas. E para dizer o quê? Pra gente voltar ao tema do Halloween. Que, Pedro, essas datas, né, o Samhain dos celtas, né? A Lemúria dos romanos, que era uma festa, olha só, Pedro, para celebrar os finados, os antepassados que morreram, que era celebrada em 13 de maio, elas se deslocam, né? A gente já não sabe muito bem quando que era colado a celebração dos antepassados e tal, né? Convencionou-se no tempo do cristianismo, da alta cristandade, que ia ser lá 1º de novembro, 2 de novembro, 31 de outubro, mas simplesmente para dizer que há uma convenção e há uma significação a partir de datas antigas, né? E como você bem disse, ligados aos costumes daquele povo, dos povos originários, seja da Lusitânia, seja da Germânia, seja da Romênia, da franquia, não importa. E outra, Ferreira, da Gália. E outra, né, Ferreira, mesmo para nós cristãos, né? Agora, nesse período em que a gente está, novembro, as lojas começam a vender itens natalinos, e todos os itens natalinos remetem a um período de frio, não é? No hemisfério norte. Todos eles, se você perceber. É o pinheiro, né? A neve, o Papai Noel envolto aí em roupas quentíssimas, né? Porque está no Polo Norte e tudo mais. E o que isso tem a ver? O Natal, a gente já falou isso lá
num dos primeiros programas, né? O Natal tem a ver com solstício, já uma passagem para um outro período, né? O começo que garante a passagem para um outro período de estação, o sol invicto e tudo mais, é a comemoração justamente dessa possibilidade de o tempo mudar, né? Agora, no hemisfério norte, o frio é horrível, é tremendo, né? E aqui, em vez de a gente abraçar esse tempo de um outro jeito, né? Alto verão, sol invicto, não é? O calor que nos aquece, a gente pega do Natal o quê? Os símbolos do norte, os símbolos totalmente capitalistas, não é? Os símbolos totalmente vendáveis do Natal, não é? Mostra como mesmo o nosso catolicismo aqui, ele se contradiz nisso, né? Ataca uma tradição, porque é conveniente atacar e tudo, mas abraça outras que também são absurdas, só porque talvez elas não sejam tão ofensivas. Eu não sei se me fiz entender, Ferreira. Sim, é isso, né? Assim, você não tem uma criticidade, não se enxerga a beleza daquela tradição, mas existe essa necessidade de, ao mesmo tempo, fazer reverência a uma cultura estrangeira, simplesmente porque se acha que essa cultura é melhor, ou porque a nossa mente está colonizada, né? E não faz a transposição que precisa ser feita, né? Que seria interessante, que enriqueceria, que ressignificaria, porque é possível. E porque, Pedro, nada deveria ser tão cristalizado assim, né? A gente deveria poder olhar as coisas e falar, não, aqui a gente tá fazendo desse jeito aqui, né? Lá no hemisfério norte tem um sentido desse jeito, mas para nós aqui, de acordo com a nossa caminhada, a gente vai fazer diferente. Perfeito, eu acho que é por aí, não é? Me corrijo aqui, Natal tem a ver com solstício e a Páscoa tem a ver com a primavera, né? A mudança de tempo, ali pelo menos no norte do planeta, né? Mas o que me dói, né? O que me chateia é justamente isso, esse cristianismo que acha pelo em ovo em algumas coisas e em outras ele é super liberal, super tranquilo, né? Não, imagina, né? Eu particularmente hoje, Ferreira, já caminhando aí pro final do primeiro bloco, né, tá aí o Halloween, né? O Francisco vai crescer, vai querer brincar. Você acha que eu vou impedir? Falar, Francisco, sai do capeta? Imagina, uma criança tem esse tipo de maldade, né? E outra, vai ser batizado logo, viu? O padrinho, você não vai se opor se eu levar o seu afilhado num Halloween, né? Oxi. Não, a gente... Não, né? Pois é, vai brincar. Teve Halloween aqui no prédio, né? O prédio que eu moro, 2 crianças fizeram Halloween. Caramba. Avisaram no grupo. Aí a gente fez um enfeitezinho aqui na porta, de qualquer jeito, daí veio as crianças, não é? E, cara, assim, são 2 moleques super gente boa, 2 molequinhos, né? Vieram fantasiado. Um veio fantasiado de cientista. Olha! Outro veio fantasiado de Chuck. E a Letícia comprou os doces. A gente foi com o Francisco, deu os doces e tal. Em compensação, eu sei que tem criança aqui que é de outra profissão religiosa, né? Adventista. E que não participou e provavelmente nem pôs enfeite na porta para dizer assim, pode bater aqui. Sim. E eu fico pensando, são crianças que vão olhar isso e vão falar, por que eu não posso brincar, não é? Lógico, você vai dizer, não, tem que se conservar na fé e tudo mais. Mas, cara, sei lá, eu fico pensando, Deus não anotou, certamente num caderninho, que eu dei doces de Halloween em 2025, e vai falar, me colocou lá no caderninho de erros, né? Certamente ele vai falar assim, acolheu bem as crianças, deu doce para as crianças, ponto aí pro Pedro, pra Letícia e pro Francisco, né? Fizeram uma convivência sadia e não sectária. Me dói ver, assim, esse tipo de visão, não é? Uma vez eu vi um bispo no Brasil aqui, fazendo um vídeo sobre Halloween, falando que nós temos os nossos santos e tudo mais. Simpático até a gravação, né? Mas dizendo, melhor que o católico não se envolva com isso. Sabe, gastar saliva episcopal pra ficar procurando, sei lá, pode ser que eu esteja, né, sendo muito liberal, mas procurando pelo em ovo, né? Tem outras coisas mais importantes. Pedro. Aí vão falar, mas até vocês numa conversa estão falando disso, mas
a gente não tem que dar satisfação pra ninguém, né, E a gente tá problematizando aqui, trazendo um olhar crítico. E aqui, Exato. Pedro, a gente teve, né, bom, primeiro ano morando em condomínio, prédio, essas coisas. A galera aqui tava empolgada, teve criança pra caramba. Pedro, eu acho que teve uns 5 grupos, sabe? Dividiu Sério, cara? por faixa etária, foi engraçado, eu atendi aqui. E é gostoso, né? Sim, muito legal. Eu minimamente me paramentei também e tal. E veio a molecada mais velha, veio os pequenininhos. Que fofura. Mas é um problema, né, Pedro? Cara. Entupimos as crianças de doce. Ah, não, lógico. Claro que é Não, e eu vou falar. A Letícia comprou uns doces que nem a gente come aqui, né? Que é uns bombom, velho, que a gente não come e tal. Mas pra criança, cara, é isso, a gente fez um estoque. Festa, mano. E agora, ô Pedro, é isso, né? A gente pode olhar por esse olhar proibitivo. Não pode, porque a minha religião não permite. Mas, olha, Pedro, não podia ser um ponto de diálogo interreligioso, inclusive. E vou trazer aqui, Pedro, uma outra festa que não faz muito tempo que a gente viu. Tô pensando. Vamos ver. Vou soltar. São Cosme, Damião e Dom. Pô, eu tava pensando nisso, rapaz, cara. Tava pensando nisso, cara. Bonito. Você sabe que... minha mãe fez uma promessa, eu não sei, acho que a Ana, minha irmã, né, nasceu de 7 meses, numa situação muito, muito desesperadora, minha mãe com problema de saúde, e minha mãe fez uma promessa, Ferreira, que durante 7 anos ela ia fazer um bolo de Cosme e Damião para crianças com menos de 7 anos de idade. Olha. E um bolinho maior para as crianças maiores. E na rua, então, tinha isso, né? Uhum. Ela fazia um bolinho menor para Ana, que é a minha irmã, e outras criancinhas com menos de 7 anos, só elas comiam aquele bolo, e depois e os maiores ela fazia um bolo maior. E era só isso, cortar o bolo e tudo. Você acha, minha mãe é super católica, gente de pastoral e tal, vão falar, mas isso é simpatia, isso aí é... E aí, cara, eu lembro que e aí a gente ia buscar doce aí pelo bairro, né, no dia de São Cosme e São Damião. E eu lembro de uma vez que veio Cosme, Damião e Dom. Eu falei, o que é esse Dom aqui? Isso é, né, molequinho, eu falei, isso aqui eu não acho que é católico. Fui perguntar pra minha mãe falou assim, isso aí deve ser coisa de candomblé, mas você come, filho, você é batizado, nada vai fazer mal pra você nessas coisas, não. Que legal. Pronto. Ela falou, se for mal, não vai te fazer mal, você tá batizado. Aí. Mano, né? Que é isso? Olha a altitude dessa... Dona Marlene. Dessa teologia. Pedro. Pois é. E eu participei de uma paróquia que... tinha uma senhora que ela ressignificou de outro jeito a festa de São Cosme e Damião. Era uma parte do bairro que tinha muito terreiro, né? Muita casa de umbanda e de candomblé. E, Pedro, de alguma maneira, os filhos dela poder participar da festa de São Cosme e Damião, ela fazia uma missa, organizava com o pároco, uma missa na casa dela, era a missa de São Cosme e Damião. Geralmente, nos terreiros é na véspera, né? Olha que interessante. Sim. Né? São Cosme e São Damião é na véspera e Todos os Santos é na véspera também. Tem aí um eco, né? E aí você tinha a missa, as pessoas da rua iam lá celebrar com ela e tinha distribuição de doce, que pra ela era assim, esse daqui é o doce católico, né? Sim. Não critico quem distribui o doce, mas aqui o católico também vai ter o seu doce, tá? Então... cara, eu fico pensando, você acha que eu sou pai agora, eu sempre usei essa imagem, agora uso mais ainda, você acha que Deus vai ficar assim, não, comer o doce do capeta? Não é do capeta, viu, gente? Não eu tô dizendo, né? Mas comer o doce de uma religião que não é a minha. Eu vou mandar essa criança pro inferno. Pô, cara, pense com lógica, né? É aquilo, a gente quer que Deus seja do nosso jeito. E aí Deus exige que a gente aceite ele do jeito que ele é, e é um amor desconcertante. A gente quer que Deus seja do nosso jeito, né, cara? Enfim. Ferreira, vamos pra musiquinha, não? 100 vidas? Vamos pra musiquinha, Pedro.
E deixar a coisa um pouquinho mais séria aqui, a gente tá falando de um tema até leve, mas a gente não pode esquecer que por esses dias, né, muito próximo ali da festa do Halloween, a gente teve uma catástrofe no Rio de Janeiro, né? Vergonhoso, que infelizmente é uma tradição no Brasil também, nos outubros do Brasil, né? A gente lembra lá da música Diário de um Detento, que começa com dia 1º de outubro de 1992. E aí, anos depois, a gente tem também em outubro uma tragédia onde centenas de pessoas são mortas mais uma vez, Pedro. E é isso, né? A gente tá falando do Dia das Bruxas e a gente lembra que nesse país aqui, de vez em quando se promove caça às bruxas, só que a gente nunca pensa por que a bruxa é caçada. E geralmente, Pedro, nos nossos dias tem a ver com o Deus Mercado, que requer sacrifícios humanos para se manter funcionando. Então, 100 Vidas é um marco nesse programa e a gente data os programas mesmo, né? A nossa crônica aqui de uma conversa para lembrar que esse Dia das Bruxas ou este Halloween teve o seu quê, sim, de funesto, de terror, e não tem nada a ver com o que vem de fora. Vem com a tradição da necropolítica do nosso estado. Aliás, só pra terminar, matar preto e pobre sempre deu bom negócio no Brasil. Desde a escravidão... Fala sério, nem parece que são do mesmo povo, no passado massacrado. Assim tão covardemente, quando eles resolveram atacar aparentemente pra recuperar o estado, direito sequestrado, o plano já tava bolado, tava esquematizado, sem vida depois, motivos já não são mais mencionados. Qual é a missão? Exterminar a facção, o grupo rival pintado como mal encarnado. Como pacifica sem renda quem precifica a venda? Onde começa a produção? Onde o bagulho fica estocado? Todo conflito é baseado em fronteira, domínio de território. Quem as definiu tem culpa no cartório. A guerra tá declarado, inimigo declarado. Eles estendem as garras e quem ganha é o mercado. Como pacifica sem renda quem precifica a venda? Onde começa a produção? Onde o bagulho fica estocado? Ninguém aguenta ser atacado tão violentamente, considerado ser revoltado tão constantemente. Será que no fim, será que a questão se resolve assim, na base do canhão? É certo que vão contra-atacar, irão matar a um dos meus, eu mato 10 do lado de lá. Vida não tem comparação, não tem medida, não tem cor, não tem lado, só tem valor, quando o valor é o que lhes dão. Como pacifica sem renda quem precifica a venda? Onde começa a produção? Onde o bagulho fica estocado? Todo conflito é baseado em fronteira, domínio de território. Quem as definiu tem culpa no cartório. A guerra tá declarado, inimigo declarado. Eles estendem as garras e quem ganha é o mercado. Como pacifica sem renda quem precifica a venda? Onde começa a produção? Onde o bagulho fica estocado? E nesse episódio nós estamos falando de Halloween e de todas essas tradições pagãs, cristãs,
afro-brasileiras, por que não dizer, né? E a gente escutou um funk aí, porque o Brasil é desse jeito. O Brasil gosta de pegar o que vem de fora e, Pedro, de subverter. Então, a gente fica esperando quando é que o Halloween vai ser de fato subvertido, né? Vai ser transformado à moda brasileira. Eu espero Eu acho que a gente já tem. Se transformando. É o carnaval, nosso Halloween, pô. Né? Mas, então, quem sabe aí o Halloween junte com o Cosme e Damião, restaure a festa do Pão de Deus, do Souls Cake, quem sabe, e a gente transforme, né, numa grande confraternização de todas as religiões, de todas as matrizes, né, e deu uma banana pro Halloween estrangeiro, boa. Quem Ferreira sabe. Agora embarcou no dia do Saci. Se lá no primeiro bloco a gente tava aí discutindo sadiamente, não que agora não seja, né, mas agora o Ferreira abraçou o dia do Saci. E é interessante porque o Alexandre pôs aqui na pauta, e isso me chamou muita atenção. Primeiro, quando eu olhei, eu não entendi muito, porque também li correndo, mas hoje, algumas questões do cristianismo contra o Halloween, elas podem ser vistas de maneira muito positiva como o cristianismo, e aqui, Ferreira, eu vou colocar um parêntese meu, parte do cristianismo resistindo ao capitalismo, né? Então, quando há certas críticas do cristianismo em relação ao Halloween, e é parte dele, que não é conspiracionista, é muito consciente daquilo que é o Halloween, daquilo que é a festa e tudo mais, mas ainda a critica justamente numa tentativa de resistir ao capitalismo, não é? A resistir a essa forte influência da indústria cultural, não é? Dessa mercantilização. Sabe que a Alexandre, aqui pra terminar, eu tô falando pra caramba, tem uma loja de festa aqui perto de casa, né? Então, agora, nesse exato momento em novembro, eles estão começando já a colocar as coisas de Natal, não é? Quando avançar um pouco dezembro ali, eles vão começar a colocar as coisas de Natal e as tacinhas e os brilhos do Ano Novo. Quando virar o ano, eles vão estar vendendo coisas de Carnaval. Quando chegar o Carnaval, eles vão vender coisas de Páscoa. Quando chegar na Páscoa, eles vão vender coisas de Dia dos Namorados. Quando chegar ali Dia dos Namorados, ou um pouco antes, eles vão vender coisas de festa junina. Quando terminar a venda das coisas de festa junina, eles vão começar a vender coisas de... sei lá, eu acho que já começa a entrar o Halloween aí, não é? E assim vai-se o ciclo, né? E aí vai-se o ciclo, né? De comercialização das festas. Eu falo sempre que o comércio se prepara do Natal melhor antes do que a gente. A gente se prepara no Advento. Em outubro, em setembro já tem panetone sendo vendido nos mercados, né? Ou seja, se antecipa a esse aspecto comercial das festas, né, Ferreira? E o capitalismo faz isso bem, né? E a gente critica, mas não tá aí, muito. Né? Tá aí. A galera consegue criticar bastante o Halloween e criticar um pouquinho o ovo de Páscoa e quase nada o Natal, porque no fim todo mundo acaba entrando no bonde do presentinho, né? Do consumismo. E aí na virada do ano, que teoricamente seria ainda a 8ª de Natal, aí pronto, o pessoal já embarcou no consumismo, na viagem, né, na bebedeira e assim. Engradado de cerveja. Exato. E aí é muito engraçado, porque aí você vai ver os padres das paróquias falando, olha, o mais importante é Jesus, o mais importante é a celebração eucarística. Eu fiz muito isso quando estava no ministério, inclusive. Eu não entrava nessa não, hein? Eu só falava isso que eu acabei de falar. Eu falava assim, olha, nesse sentido, o comércio se prepara muito melhor para o Natal do que a gente. Era isso que eu falava. Então, mas a gente faz a crítica, né? Uma crítica rasa que, na verdade, não toca bem no fundo, né? Ou não levanta e não ajuda as pessoas a refletir. Isso que você falou, né? De que as lojas, elas têm um calendário que precisa movimentar e isso é incentivado, é uma bola propulsora do próprio capitalismo, né? E que, se deixar, vai suplantar aquilo que é o
sentido de todas as festas, né? Então, o calendário é um território, Pedro, de tensão. O território onde ou você finca o pé e fala, é isso daqui que é importante pra mim, ou você é arrastado e celebra acriticamente simplesmente porque você é bombardeado por propaganda, né? Porque o vizinho vai fazer uma cascata de neon, de LED muito apoteótica e você fala, poxa, eu não vou ficar pra trás, né? Então, quem é que norteia de fato as nossas comemorações que deveriam dar sentido à nossa vida, né? A nossa fé ou o calendário do comércio? Sim, sim, mas de novo, né? É uma falta de percepção daquilo que é o próprio giro filosófico, antropológico e sociológico dessas festas, né? E a gente acaba caindo nessas, né, Ferreira? Não tem jeito. Mas há também outros aspectos aí que eu acho que o cristianismo acaba batendo contra, né? Sobretudo, uma crítica a esse sentido comercial das festas, mas também, não sei se nessas festas a gente pode olhar para os ciclos da própria vida, né, Ferreira? E entender esses ciclos aí como partes importantes. Tem também questões relativas à enculturação, obviamente, né? Sim. Quando você pensa que o cristianismo, ele é uma fé que veio da Europa e se estabeleceu, por exemplo, aqui nas Américas, você deveria minimamente pensar, poxa vida, a gente encontrou aqui uma cultura riquíssima, né? E se ao invés de a gente simplesmente entrar aí numa aculturação, a gente valorizasse aquilo que é próprio desse lugar, né? Então, o capitalismo vai tentar de alguma maneira também trazer os elementos da fé da Europa para cá, né? A ideia do eurocentrismo, para dizer que você tem que consumir o que vem de lá, né? E aí você não sabe se você tá abraçando, né, uma fé de Jesus ou você tá consumindo uma cristandade europeia, né? Então, quando a gente fala de enculturação da nossa terra, no Brasil, a gente tá falando também de uma purificação do cristianismo, né? Parece contraditório, mas não é. Se você é cristão de fato, você deveria olhar para as coisas da Europa e falar, opa, isso daqui é a essência do cristianismo ou isso daqui estão tentando trazer para mim de uma maneira impositiva? E se a gente conseguisse olhar o valor, seja da cultura europeia, seja da nossa cultura local, e fizesse a síntese a partir daquilo que é o essencial de Jesus e conseguisse propor algo que quebra o imperialismo, você teria um cristianismo mais puro do que simplesmente é sempre assim porque o Concílio de Trento diz que é assim. Tá entendendo? É decolonizar que chama, Rogerinho. Olha, eu tava procurando a palavra e não lembrava. É o Domênico Losurdo aí, aquele comunista, né? Mas é interessante, e aqui vai uma palavra de ressentimento, né? Porque quando o cristianismo latino-americano, o catolicismo latino-americano tentou se decolonizar, ele foi severamente calado, não é? Pelo colonizador europeu, no caso por Roma e tudo mais. Eu me refiro aqui à teologia da libertação, que hoje, não é? Como diz Gamaliel nos Atos dos Apóstolos, se é uma coisa de Deus ninguém mata, e hoje tá aí na boca do Papa, né? Se não esteve tão explicitamente na boca do Francisco, tá mais explicitamente na boca do Leão, que... Na boca do Leão na boca ótimo, do Leão ficou ótimo. Não tem como não dizer assim, né? Tá na boca do Leão, que viveu no Peru, de onde vem aí um baluarte, não é?
da Teologia da Libertação, Gustavo Gutierrez, então ele sabe a importância desse pensamento, a importância dessa teologia decolonizadora, né? Ele foi um cara que nasceu num país colonizador, mas viveu justamente e percebeu essa força colonial. O cristianismo, de fato, eu concordo em gênero, número e grau, em 100% com Ferreira, quando o Ferreira diz, talvez a gente consiga viver o cristianismo autêntico se a gente sair daquilo que é a tentativa colonizadora de se viver uma fé tal qual é a Europa, né? E isso diz respeito também às festas, não é? Por exemplo, esse exemplo, a redundância aí, o Ferreira falando dessa senhora que fazia ali a missa de Cosme e Damião na garagem de casa, e o padre ia e distribuía o doce, ou seja, e já não condenava os outros, mas se fazia presente de uma maneira, né? Essa é uma prova de que é possível, não é, Ferreira? Dialogar, enculturar e viver ali num regime de paz, de cultura de diálogo, sem precisar atacar o outro. Isso é enculturação, né, Ferreira? A gente às vezes acha que é só trazer os elementos culturais do Brasil, mas não, é trazer também um jeito brasileiro de se viver essas questões, não é? Tem Halloween aí? Tem. Cara, fala, é a véspera de Todos os Santos, amanhã tem Todos os Santos, não é? Sei lá, quem sou eu para dar solução criativa de como lidar com o Halloween, mas decolonizar esse tipo de festa, né? O Halloween aqui no Brasil, ele é extremamente ligado aos Estados Unidos, ele é estadunidense. Então, quem sabe nesse processo de fé e criatividade de fé, a gente possa criar uma festa nossa, né? Uma tradição mais nossa. É bonito que no México tem o Dia de los Muertos, né? Que é uma decolonização desse pensamento, né? E que é bonito, né? É um outro pensamento. Enfim, divago, viu, Ferreira? Olha, Pedro, o pessoal fala, né? É o Dia das Bruxas. Olha, que bom se fosse o resquício das bruxas, se a gente tá entendendo bruxa, a mulher, né, originária lá da religião celta, que tá honrando seu ancestral no dia 31 de outubro. Que bom que fosse isso, mas não tem nada disso. É só a fantasia, a malucada de plástico, né, o doce embalado no plástico pra vender. E é isso, made in USA totalmente. E olha, essa mulher que resgatou as suas raízes ancestrais hoje em dia, né, que bate o pé e fala, eu quero celebrar da forma como os ancestrais celtas faziam, né? Ou a mulher indígena aqui que fala, eu quero celebrar a festa do milho como os meus ancestrais, ou a mulher africana que fala, eu quero celebrar os erês, os ibejis como os meus ancestrais celebravam, que resistem, Pedro, né? Resistiram a esse cristianismo impositivo. Louvado seja Deus, sabe? Porque é uma luz para que a gente também resista ao capitalismo, que a gente seja inteligente, né? Então, se a gente pode fazer isso, né? Talvez seja até ousadia demais, que a gente entenda que o cristianismo, para ele sobreviver, é preciso resistir e se reinventar. Resistir e se reinventar. Para continuar trazendo a mensagem de Jesus Cristo, é preciso trazer respostas novas, porque as antigas não vão durar por muito tempo. Essa birra, essa cara emburrada, essa tentativa de falar, olha, eu simplesmente não concordo e o que você tá fazendo é uma coisa do demônio, não cola mais, né? Resista, reinvente-se. Eu concordo contigo. O Papa Francisco já dizia isso, né? Um cristianismo com cara de Sexta-feira Santa já não convence mais ninguém, e convence uma minoria barulhenta que faz barulho na internet, sabe, gente? Mas no trato do dia a dia, as coisas são bem diferentes, totalmente diferentes. As pessoas querem sim diálogo, querem sim um outro jeito de viver a fé sem ofender outras crenças, outras religiões. A gente está vivendo um tempo, não de polarização, eu já não gosto mais dessa palavra, mas um tempo em que a gente tem que ser contra tudo, contra alguém em algum momento,
e dá para ser diferente, né? Dá para ser bastante diferente. Jesus tinha lá os seus adversários e eram os povos religiosos do seu tempo. Talvez um lembrete pra gente lembrar que se a gente quer esse tipo de prática religiosa perfeita, se a gente for contextualizar as coisas, provavelmente Jesus estaria puxando as nossas orelhas, não é? Porque Jesus também foi um cara que dialogou com samaritanos, com gregos, com gente que era malquista. O autor do evangelho mais poético de todos, que é o de Mateus, era um pecador público, um cara odiado na comunidade e virou amigo de Jesus. Talvez a gente pudesse mirar nisso pra gente se comportar, talvez dizendo melhor, diante dessas realidades. Sai um pouco desse cristianismo conspiracionista, dessa maluquice toda e viver uma fé mais sadia, mais proposta ao diálogo, tal qual como era Jesus. Ferreira, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Você tem mais alguma coisa, não? Eu só vou lembrar, Pedro, que por esses dias a gente tá vivendo aí também a COP30. É verdade. Né? Eu não tava lá não, mas você citou, a gente tem que lembrar que você citou também que Leão XIV era bispo do Peru, né? Ele era bispo lá na parte mais da Cordilheira dos Andes, mas o Peru tem uma parte que é a Amazônia. Sim. Também, né? E a gente não pode esquecer a Laudato Si, não vamos esquecer por muito tempo, né? E por que eu tô lembrando disso? COP30, Amazônia, Laudato Si, querida Amazônia do Papa Francisco. Por que, Pedro? O cristianismo também tem que ser resistência ao capitalismo quando a gente fala no cuidado com a terra, né? Então, se a gente tá lutando tanto pela nossa cultura, se a gente acha que não pode sucumbir aí ao doce da festa pagã, poxa vida, por que a gente vai sucumbir a coisas muito mais danosas, né? Evidentemente danosas, que está destruindo o nosso planeta, como o plástico, o petróleo, o desmatamento, as queimadas e a poluição, né? O gado que destrói tudo e transforma tudo em pasto. A gente precisa resistir, né? E essa resistência, ela é profecia do cristianismo. Então, se queremos ser críticos, se queremos bater de frente, se queremos fazer cara feia para alguém, façamos para quem está matando e para quem não tem voz para se defender, Pedro. Porque os seres aquáticos do mar não têm voz para se defender, né? Os seres da floresta também não têm voz para se defender. Então, ô cristão, ô padre, ô bispo, acorda pra vida aí e faz o que você precisa fazer em nome de Jesus Cristo, né? Que a fé que você professa resista, né? Seja inteligente, seja criativo e bata de frente com o que precisa bater. É isso. Mais do que isso, acho que não devemos falar, Alexandre. A gente volta, quem sabe, organizando os calendários na próxima rodada. Eu fico por aqui. Um beijo, meu querido. Boa. Um abraço, um aperto de mão, cuidado com o doce, não esqueça de escovar os dentes. Isso, crianças. Até mais. Tchau, tchau. A facção, o grupo rival pintado como mal encarnado, como pacifica sem renda, quem precifica a venda, onde começa a produção, onde o bagulho fica estocado. Todo conflito é baseado em fronteira, domínio de território. Quem as definiu tem culpa no cartório. A guerra tá declarado, inimigo declarado. Eles estendem as garras e quem ganha é o mercado. Como pacifica sem renda, quem precifica a venda, onde começa a produção, onde o bagulho fica estocado. Ninguém aguenta ser atacado tão violentamente, considerado ser revoltado tão constantemente. Será que no fim, será que a questão se resolve assim, na base do canhão? É certo que vão contra-atacar, irão matar a um dos meus, eu mato 10 do lado de lá. Vidas não tem comparação, não tem medida, não tem cor, não tem lado, só tem valor, quando o valor é o que lhes dão. Como pacifica sem renda,
quem precifica a venda, onde começa a produção, onde o bagulho fica estocado. Todo conflito é baseado em fronteira, domínio de território. Quem as definiu tem culpa no cartório. A guerra tá declarado, inimigo declarado. Eles estendem as garras e quem ganha é o mercado. Como pacifica sem renda, quem precifica a venda, onde começa a produção, onde o bagulho fica estocado.